Fala aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista nesse nosso momento que a gente chama de João Mendes Entrevista, que é exatamente para conhecer aí a trajetória, a história de quem passou no concurso público. Conosco está hoje aqui o Igor. Igor, meu amigo, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para participar aqui dessa entrevista, cara. Fico honrado. Olá, João, e todos que estão aqui nos assistindo pelo canal do Curso ênfase. Grande prazer estar com vocês aqui para a gente tentar passar um pouco da nossa trajetória e poder aí ser de alguma forma útil no objetivo de todos, que é a aprovação. Legal. Igor, você é promotor de justiça, né? Mas a gente quer saber como é que foi chegar até aí. Então, assim, eu vou te fazer um conjunto de perguntas para você poder, né? Então, assim, por exemplo, você já fez direito pensando em ser promotor? Ser promotor foi algo que surgiu depois? Como é que foi do momento que você começou a fazer direito, e como é que foi até chegar a promotor? Você só fez esse concurso? Você fez vários? Você ocupou algum cargo antes? Enfim, conta aí essa história para gente. Legal. A minha história com o concurso e Ministério Público ela é bem inusitada, porque eu entrei na faculdade efetivamente já decidido que queria fazer concurso público, mas o foco era ser juiz. Eu não tenho ninguém na família do direito e quem não faz parte do universo jurídico tem na figura do juiz efetivamente aquele marco simbólico, né, do cargo mais importante, etc. Então eu entrei na faculdade decidido já a ser juiz e desde o primeiro semestre eu estudava no mínimo 4 horas por dia. Era de fato assim uma meta que eu tinha para poder fazer uma boa base. Na época ainda não havia os 3 anos de prática forense, então eu tinha de fato a visão de que eu poderia, ao me formar, já passar no concurso. E assim fiz, né? Fiz uma faculdade muito boa, com muita profundidade, lia no mínimo 3 livros de cada disciplina. Me recordo de processo civil, que eu fui monitor, eu li na faixa de uns 15 livros, era marcante porque eu li os clássicos, os modernos que estavam sendo lançados, e fui monitor de processo civil em 2 cadeiras, e foi algo que me marcou muito, né? Citava os autores, enfim. E aí, por eu querer ser de fato concursado e não ter a exigência da experiência à época, eu nunca me interessei muito em fazer estágio. Né? Muita gente já no segundo, primeiro semestre tinha os estágios voluntários, mas eu estava focado mesmo em estudar, em aprofundar o conhecimento. E lá para o sétimo semestre, um amigo meu foi fazer o concurso de estágio do MPF. Disse, aí, vamos fazer, só para tu ter a noção. Eu disse, não, cara, eu não quero, porque não precisa ter isso, e eu quero aqui aproveitar o meu tempo. Não, mas vamos fazer. Até que ele me convenceu, e eu fui fazer o concurso de estagiário do MPF e passei. Passei, fui chamado, e lá, de fato, foi quando aconteceu a transformação, porque eu fiquei no gabinete da tutela coletiva, na parte de direitos difusos, combate à corrupção, improbidade, e lá me encantei. Me encantei porque, de fato, a gente conseguiu diversas ações, liminares, sentenças que impactaram positivamente, não só aqui no estado do Ceará, mas no Brasil, por exemplo. Eu fui o estagiário que minutou e preparou toda uma ação civil pública que suspendeu os chamados fotossensores em todo o país. Então, foi uma coisa que teve grande repercussão, foi até objeto da pesquisa do meu TCC, de fim de curso, e ali eu me encantei. Ali eu vi, não, eu quero ser do Ministério Público, porque aqui a gente tem a possibilidade de ir atrás das coisas erradas, fazer uma boa investigação e, por isso, conseguir modificar a vida das pessoas, desde os mais pobres, né, a todos em geral da sociedade. E quando acabei meu estágio no MPF, eu queria ser procurador da República. Não era nem promotor de justiça. E todo ano tinha concurso de procurador da República. Então, eu, a partir ali do oitavo, nono semestre, quando me decidi, eu já comecei a focar em algumas coisas que são muito específicas para o MPF, como direito eleitoral, como direito indígena, algumas questões internacional, e fui ali estudando, aprofundando. Porém, quando eu me formei, foi um período em que os concursos ficaram mais espaçados, ali em época de 2010, 2011,
houve um break. E saíram vários concursos na sequência de analista no TSE, no TJDFT, no TST, e eu fui fazer esses concursos. Fui aprovado lá em técnico e analista, no TJDFT, TSE, e fui chamado para o cargo de oficial de justiça em Brasília. Em paralelo a isso, eu fiz o concurso de promotor de justiça aqui do Ceará, que saiu, e também de promotor de justiça lá do MPDFT. Fui já assumir o cargo de oficial de justiça, faltando 4 meses para ser nomeado aqui no estado do Ceará como promotor. Então, eu fui, passei 4 meses em Brasília, fui oficial de justiça na cidade de Braslândia, e já sabendo que ia ser promotor de justiça. E depois, bom, parei minha carreira de concurso, porque queria Ministério Público. E aí, quando entrei no Ministério Público também, já fui caindo mesmo de muita cabeça nas investigações, operações de combate à corrupção, e não tive mais tempo de fazer aquele estudo que um concurso do MPF exigia, e estava no meu estado. Isso pesou bastante. Estar no meu estado, estar lá da minha família, conhecer a realidade local, do que ao invés de fazer um concurso de Ministério Público Federal e necessariamente ter que ir para o norte, que era onde aconteciam as primeiras lotações, sempre ali Amazonas, Pará, e não era algo que me enchia mais tanto os olhos. E sou completamente realizado, depois não fiz mais concursos e sigo aqui no Ministério Público Federal desde 2010, já há 15 anos. Sou muito realizado e penso que, de fato, é uma carreira fundamental para a estruturação da nossa sociedade, porque é o que olha para o ilícito, para a coisa errada e tenta melhorar. Temos que, na minha visão, também ter uma evolução de concurso nesse tocante. Eu penso que só o salário não pode ser o atrativo, e hoje, infelizmente, isso é uma tônica muito grande. As pessoas fazem concurso pela remuneração, e não tem nenhum pecado nisso, não está errado, mas a vocação ela é fundamental, porque se você não tiver assim algo irmanado com o objetivo da carreira, você vai ser um burocrata, você vai ser meramente um despachador de processos, não vai conseguir trazer ali a transformação social que o cargo exige de você. Cara, muito interessante. Uma pergunta: quando você se formou em 2010 e passou em 2010, foi isso? Não, eu me formei em 2007. A Ah, minha tá. posse foi em 2010. Então, assim, você tomou posse em 2010, mas quando é que você passou? Foi 2010 mesmo? Quando você prova oral e falou assim, concluí, foi 2010 ou foi 2009, por exemplo? Foi 2010, porque o nosso Ah, concurso ele começou ali em 2008, mas houve suspensão local, houve suspensão no Conselho Nacional, então foi um concurso que se arrastou aí por mais de 2 anos. tá. Então, eu posso dizer que mais ou menos você estudou 3 anos. 7, 8 e 9, ou 8, 9, 10, é isso? Na 2008. verdade, você pode Eu colocar digo, eu digo pós-formado, pós-formado. pós-formado, é. Na É, verdade, esse é um ponto bem interessante. O meu estudo pós-formado foi um pouco diferente do que se faz hoje. Porque como eu tinha estudado muito na faculdade, assim, estudado muito, eu conhecia os livros de cabo a rabo, fazia citações, minha prova escrita, minha prova oral, eu fiz citação de Celso Antônio Bandeira de Mello, de Vésio Crisafulli, assim, eu tinha uma base dogmática muito forte, conhecia os precedentes de cabeça, então eu foquei no pós-formado nas disciplinas que eu menos gostava, que era penal, processo penal, ali, consumidor, ECA, coisas que eu passei na faculdade. Se você me disser, Igor, você estudou processo civil, constitucional, administrativo, eu fiz uma breve revisão para me atualizar. Comprava um livro novo, dava uma olhada, pegava um vade-mecum, mas era um estudo diferente do que a gente faz hoje, né? De necessariamente ter um intensivo pós-formado, porque eu tinha essa base muito sólida, inclusive tem uma curiosidade. Por eu ter um estudo dogmático muito profundo, era recorrente nas minhas provas acontecer o seguinte: eu sempre passava muito abaixo das vagas na prova objetiva, mas quando vinha a prova discursiva e a prova oral, aí eu subia muito na classificação. Por exemplo, entendi.
que em promotor, me recordo, na primeira fase eu fiquei em 93º. Depois de prova escrita, prova oral, tribuna, eu fui para 6º lugar. Olha só. Então, pois é, então, assim, era de fato algo que era muito marcante na minha preparação e bem atípica, porque eu lia os manuais densos, eu não lia os livros para concurso, aqueles resumidos. Passei a ler isso depois que comecei a passar. É muito interessante isso, porque assim, quando você falou aqui, eu anotei, né? Você estudava em média 4 horas por dia na faculdade desde o primeiro semestre que você falou, né? Exato. Porque você já tinha foco em concurso público. E tem uma questão, Igor, que eu sempre enfrento aqui com os alunos, que é para quem gosta de ler, para quem aprende muito lendo, porque tem gente que aprende muito lendo, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais vendo uma aula, enfim. Né? São modelos diferentes, o perfil diferente de aprendizagem. E aí a pessoa termina, para quem gosta de ler e aprende lendo, termina me perguntando assim, qual livro eu devo comprar, ou enfim, quais livros, né? E, e eu sempre levanto uma bola que é o seguinte: estudar por livros, sobretudo aqueles autores que têm ali 3, 4 volumes, dependendo da matéria, né? É, pode ser um processo muito longo, né, de estudo, né? E você, de certa forma, fez isso. Só que você fez isso quando você podia fazer, né? Que é lá na faculdade, né? Exato. É, o que que você pensa hoje, considerando, pô, você também dá aula para concurso público, você é autor de livro, vamos falar já já sobre os teus livros. O que que você considera hoje, assim, em termos de perfil ou método de estudo, para quem quer ler? Qual o tipo de abordagem você acha que a pessoa deve assumir, tipo de livro, enfim? O que que você Sim. falaria de conselho prático para essa pessoa? É, nós temos que fazer, de fato, já um primeiro corte. Se o indivíduo é estudante profissional ou se ele, né, trabalha e também condensa e agrega o estudo para concurso. Se a pessoa é um estudante profissional, eu digo que ele pode, eventualmente, ter como regra ali a leitura dos manuais para concurso, porque, infelizmente, a prova ela não exige esse conhecimento dogmático aprofundado numa primeira fase, numa segunda fase. O que os bons manuais para concurso, esses consagrados, trazem é suficiente para aprovação. E aí ele pode, eventualmente, agregar uma leitura de um manual mais clássico, mais denso, em alguma disciplina que para ele fique ali deficitário, que ele tenha dificuldade, como é no meu caso. Eu nunca gostei de direito penal. Continuo não gostando, né? Mas só estudo e trabalho na parte de crimes contra a administração pública, combate à corrupção. É o que me encanta no direito penal. Mas a prática do direito penal me desestimula muito. Então, eu sempre deixei um pouco de lado. E aí, eu me recordo que pode falar o autor, os livros aqui, a gente pode falar? Pode falar, pode falar. Eu me lembro que, na época, eu li o livro do Kleber Masson 5 vezes para fazer o concurso de promotor, porque eu morria de medo de ser reprovado em direito penal. E, mesmo assim, foi o meu grande calcanhar. Na minha prova oral, eram 7 provas, eu tirei 6, 10 e um 5. E o 5 foi em direito penal. Foi, Olha assim, só. bem, bem sintomático. Então, eu faria essa conjugação, né, de ler os manuais para concurso, manuais, não essas sinopses que não servem para o foco aqui de carreiras jurídicas, pelo menos na minha visão, são muito superficiais. Por mais que o autor tenha outros livros, seja renomado, mas uma sinopse, de fato, é ali para nível médio, e olhe lá na lista. Mas quando a gente fala de carreira jurídica, delegado, Ministério Público, magistratura, defensoria, eu penso que isso aí é totalmente inviável. E aí agregar com o estudo de um manual clássico e também, obrigatoriamente, com a questão de jurisprudência e também questões de concurso. Aliás, a questão de jurisprudência, eu me lembro que eu tinha um ritual também, já desde a faculdade, que mantive após formado. Eu tinha a obrigação diária de, não importava a hora, acessar sempre o site do STF e do STJ para conferir aquele link de notícias, porque lá traz os julgados do dia, o que a corte decidiu,
E assim eu ia absorvendo, até de uma forma mais didática, porque os informativos muitas vezes eram muito secos, objetivos, e essas reportagens trazem uma contextualização, tornam a coisa mais coloquial, mais didática, e não era de uma vez só. Você recebe informativo, você recebe uma avalanche de decisões. E quando você vai olhando o site todo dia, você consegue ir se atualizando aos poucos de uma forma mais didática. Então, eu sempre usei muito também essa estratégia de acessar o site do STF, STJ, diariamente para acompanhar o que estava sendo julgado. Muito bom, muito bom. Você falou essa questão de sinopse e eu concordo contigo que você ter uma sinopse, ela vai ser insuficiente em termos de densidade para a pessoa passar, né. Eu e aí eu vou ser muito prático, tá, Igor? Eu, às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim: "Pô, eu tô precisando de uma sinopse". Eu analiso a situação da pessoa. Por quê? Porque, assim, você começou no pri você cara, eu achei notável isso, assim, muito bom, assim, você no primeiro período da faculdade, você falou assim: "Eu quero concurso público". Você teve a sua faculdade foi 5 anos, né, normal? Isso, 5 anos, Então, normal. 5 anos. Durante 5 anos, cara, você estava ali 4 horas, uma média de 4 horas por dia, tendo condição de, né, não focou em estágio, então você tive imagino que você tinha ali uma disponibilidade de Isso. horas por dia, né, razoável, e aí você teve condição de estudar densamente todos esses livros. Depois eu até vou te fazer pergunta de quais livros você leu em algumas matérias, em termos clássicos, né. É. Mas eu fico pensando assim, e aí eu queria te ouvir nisso. Muita gente no ênfase, muitos alunos do ênfase, eu estou pegando os alunos do ênfase, mas é uma amostragem que vale para quem não é do ênfase, né? Às vezes a pessoa ela se formou, foi para o mercado de trabalho, trabalhou ali algum tempo, né? Ou seja na vida privada, seja em alguma carreira pública, e aí de repente a pessoa quer voltar a estudar para concurso público, né? Ah, porque o meu sonho é ser mestrado ou MP, enfim, e a pessoa volta a estudar. E aí ela se depara, por exemplo, com o teu exemplo, com o teu caso, né? De penal. Ah, poxa, eu não estudo penal há anos, eu não trabalho com penal, eu não gosto de penal, eu não sei nada de penal. Aí eu falo assim, e eu queria te ouvir, olha, se nessas matérias que você está muito fraco, ou não tem base nenhuma, ou não gosta, tem repulsa, não vê há muitos anos, aí, nessas matérias talvez o primeiro passo com uma sinopse seja legal. Por quê? Porque vai te dar uma visão panorâmica, é uma linguagem mais palatável, né? É uma forma de você se introduzir na matéria, né? Para criar uma base. Aquela visão panorâmica, né? Isso. E aí depois, aí sim, você vai precisar de um aprofundamento, ou com algum outro livro, ou através de leituras específicas, né? Artigos específicos, enfim. Faz sentido para você, considerando que você é um cara que tem uma base dogmática, uma base teórica muito robusta, faz sentido esse tipo de pensamento para você? Faz, para mim faz sentido. De fato, se a pessoa já tem uma vivência jurídica, já passou por aquilo e quer primeiro se atualizar, né, tomar pé do panorama geral da disciplina, ok, é válido, mas aqui não vai ser o suficiente. Isso, isso. Aquilo é a retomada do jogo, né? Digamos, você entrou e Retomada do jogo. exatamente, você está É, se aquecendo, né? Se é, aquecendo, tomando pé da situação, fez uma visão geral e aí você vai ter que ir para é. esses manuais mesmos mais já conhecidos. Muito legal, muito legal. Nesse seu estudo pós-formado, você falou que mudou um pouco o modelo de estudo. E você comentou que entrava no site dos tribunais todos os dias, né, para acompanhar as notícias. Achei isso muito legal, muito interessante, inclusive. Você fazia exercícios, você falou que nas primeiras fases, provas objetivas, você não ia tão bem, mas se destacava nas posteriores. Considerando essa tua experiência e também a experiência de professor, o que você acha que deve ser o ideal de estudo para a primeira fase? É, a minha preparação, ela é bem atípica e é falha exatamente nesse ponto. Eu tinha uma grande resistência em fazer questões de concurso. Eu não gostava. Não fazia o que é primordial hoje, sobretudo, né? Conhecer o perfil de cada banca, se uma cobra mais a letra da lei, se outra cobra mais a jurisprudência. Não, eu dizia assim, rapaz, eu estou estudando, eu tenho conhecimento, eu vou fazer a prova. O que der, deu. Não era uma prepotência,
mas, digamos, um excesso de confiança e de dizer assim: poxa, eu estou preparado, será que eu não vou passar? E eu via pessoas que estudavam menos do que eu, liam coisas menos densas do que eu, passando melhor na prova objetiva. Então, essa era uma falha. De fato, eu não tinha a regra, o costume de fazer questões de concurso e não sigam este exemplo, né? É fundamental a pessoa fazer questões de concursos anteriores, sobretudo no perfil da banca, né? Da prova que você vai fazer. Então, isso daí foi uma falha no meu concurso e uma falha que aconteceu estruturalmente, não foi só aqui no MP, por exemplo. Eu passei em quinto lugar para defensor público lá no Pará. E aconteceu exatamente a mesma questão. Primeira fase eu não fui tão bem, quando chegou a segunda fase, chegou a prova oral, eu me sobressaí. Então, esse histórico mostra que, de fato, eu poderia talvez até ter chegado a um primeiro lugar se tivesse tido um estudo objetivado também para a primeira fase, que é a questão de fazer questões de concurso anteriores. Entendi, muito legal. Lei seca, cara, você tinha esse costume de ler lei seca, não tinha? Como é que era a Não, tua relação com a lei seca? eu não tinha o costume de ler lei seca. A minha leitura de lei, ela era sempre associada à leitura do livro. Então, eu estou lá estudando improbidade administrativa. E aí o capítulo fala, os artigos tal, aí eu ia, passava a leitura na lei e tal, mas não fazia aquela leitura aprofundada de marcar. Não, era uma leitura associada ao estudo doutrinário. Muito legal, muito bom. Eh, Você disse, eu achei isso muito interessante, você falou que penal era um ponto fraco seu, e você leu o livro, que é um livro concurseiro, né? Você citou o Kleber Masson, você leu o livro 5 vezes, né? E, em média, não sei se você vai saber, mas não precisa ser um número tão exato, assim, só para a gente ter uma noção. Em média, quantas vezes você acha que você fez o ciclo de todas as matérias? Tipo assim, eu li penal 5 vezes, eu li constitucional tantas vezes. É, eu tinha um horário bem rígido de estudo. Então, eu estudava aproximadamente de 7 a 8 horas por dia. E eu dividia as disciplinas meio que fracionadas. Eu tirava 1 hora das 8 horas, é 1 hora para cada matéria. Mas aí penal. Penal eu dividi em dois. Penal eu dividi em parte geral e parte especial. Então, dentro do meu horário de estudo, eu colocava um dia penal geral, no dia seguinte penal especial a partir ali do 121, focando nos principais crimes. Processo penal da mesma forma. Processo penal eu pegava processo penal 1 na parte geral ali, de princípios, até mais ou menos competência, e depois processo penal 2, competência para frente. Civil, a mesma coisa, eu começava com parte geral, e o meu civil 2 eu começava ali em famílias, porque família e sucessão sempre eram matérias que caíam com muita frequência. Já constitucional, administrativo, processo civil, que eu tinha muita base, eu ia lendo mesmo do começo ao fim, tipo revisando, colocava mesmo só uma leitura. Então, eu fazia meio que essa divisão, né? E só um detalhe, eu li o do Cléber Maçom 5 vezes e ainda li do Rogério Sanches mais 3 vezes. Meu medo era... Uau! Rapaz, eu lembro na minha prova oral, na véspera da minha prova oral, eu cochilando, né? Já fui dormir tarde, meia-noite, aí acordei, tive um pesadelo, assim, dizendo, você reprovou em penal. Olha! Rapaz, eu acordei, era às 3h30 da manhã, não dormi mais, vou ler penal aqui, tá? Olha Eu só, gosto, é. que interessante, né, cara? E, E hoje sou promotor criminal, viu? pois é, promotor criminal. É. Eu tenho um amigo meu que ele reprovou numa determinada matéria e ele, se ele não tivesse reprovado nessa matéria, ele teria passado. Reprovou na segunda fase, né? Ele certamente teria passado porque ele foi muito bem em todas. Mas aquilo gerou uma indignação tão grande nele que ele foi estudar aquela matéria com tanta intensidade
que ele terminou escrevendo um livro sobre aquela matéria. O livro dele, eu não vou falar o nome para o pessoal não sim, conhecer aqui, mas o livro dele, inclusive, se tornou uma das referências naquela matéria, sim. que foi a matéria que ele reprovou. Olha só que interessante, né? E hoje É. você, então, é promotor criminal, né? Enfim. Então, assim, é muito interessante, Igor, te ouvir, porque a gente costuma falar aqui o seguinte: não tem fórmula mágica, né? Não tem. Não tem. Você seguiu um caminho que é um caminho de muita densidade doutrinária, que você construiu, vamos botar aí num período de mais ou menos 7, 8 anos, né? Ou seja, toda a faculdade, mais esse período pós-faculdade, né? Que te deu uma base segura para você passar, né? E, inclusive, compensar até o que você mesmo coloca aqui assim, olha, poxa, eu fui aqui um pouco falho nisso, que é fazer questões, lei seca. Ou seja, você estava tão fortalecido num lado que isso terminou ajudando a você compensar do outro lado, né? E eu estou entendendo que você não fez, você não era muito de aula, né? De vídeo aula, fazer curso. Cara, eu fiz o famoso LFG na época, né? Na época. Aquele timaço de professores, Luiz Flávio Gomes, Fred DJ, Rogério Santos, etc. Fiz, mas eu confesso para você que foi um curso que eu não aproveitei muito, digamos assim. Comecei empolgado, mas ali com 3 meses já meio que desanimei, porque eu já, como já tinha uma base, eu ficava repetitivo e na minha cabeça é assim, poxa, eu estou perdendo tempo aqui, podendo tá lendo, tá lendo. Eu tinha muito essa questão com leitura, eu tenho que ler, eu tenho que ler, tenho que ler, porque vai fixar na minha cabeça. Eu sempre fixei mais com leitura do que com videoaula. Mas fiz o LFG, ali um intensivo regular, depois eu fiz um curso no Pretório, É, é o antigo Pretório, né, que não existe mais hoje. O Pretório, inclusive, a gente foi parceiro do Pretório durante muitos anos ali com o Nelson Rosenwald, enfim. Maria, para Não, mim, não. você falou aí, para mim foi o professor que mais me marcou em direito civil foi o Nelson Roosevelt. O Nelson Rosenwald é um querido, cara, um querido. Eu tenho. A gente teve muito contato, né? Porque a gente foi parceiro mesmo, né? Eu dava aula no Pretório, ele era ele dava aula no ênfase, a gente tinha parceria, a gente, inclusive, no Rio de Janeiro, a gente botava assim, ênfase Pretório, né? Sim, sim, E olha que, só uma curiosidade aqui interessante, né? Eu me lembro quando eu fui fazer o doutorado lá em Coimbra, eu tava lá na faculdade. E aí eu fui levar o meu computador no setor de informática da faculdade para sim, eles poderem instalar lá um negócio, tinha que instalar não sei o quê, VPN, instalar outras coisas, enfim, eu levei lá. Quando eu chego lá, quem está dentro da sala? Para resolver alguma questão lá? O Nelson Levaldo. Eu falei, Nelson, cara, o que você está fazendo aqui? Não sei o quê. Ele, pô, João, bom te ver, né? E ele estava lá também para resolver uma questão, porque ele estava fazendo o pós-doutorado dele. Eu acho que já era o segundo pós dele, ou o segundo ou terceiro pós-doutorado dele. E aí, beleza, a gente conversando, enfim. E eu me lembro que semanas depois eu tive que fazer um trabalho lá no doutorado. Eu tinha que escrever um. Olha que loucura, eu tinha que escrever um paper, né, tipo um sim, artigo, né? Mas não podia ser da minha matéria, não podia ser da minha área, não podia ser nem constitucional, nem direito público, tinha que ser de outra área. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou escrever? O que, que eu vou escrever? Não sei o quê. Tinha que ser alguma coisa de penal, alguma coisa de civil. Eu falei, cara, mas eu não sei nada de penal, não sei nada de civil, não sei o quê, né? Aí eu lembrei do Nelson, falei, putz, o Nelson vai me ajudar. Eu mandei a mensagem pro Nelson, liguei para ele, falei, Nelson, cara, tá acontecendo isso, 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 isso. Eu tenho pouco tempo, eu preciso de uma orientação tua. Cara, me fala um tema de civil que eu, não sabendo nada, sendo de direito público, me fala um tema de civil que eu, de repente, conseguiria em pouco tempo estudar e escrever alguma coisa minimamente decente. Aí ele falou, cara, João, escreve sobre tal tema eu acho que vai ser interessante para você. E vou fazer o seguinte: eu vou te mandar o meu livro em PDF, que não está publicado. O cara me mandou o livro dele inteiro, em PDF, não publicado, para eu poder pegar o tema. Falei, cara, olha a generosidade do cara. É um cara assim, eu sou fã é. número um do Nelson Zervaldi. Mas o Nelson, assim, me marcou. Assim, você via nele um indivíduo que tinha Paixão, né, cara? uma, Paixão, né? uma paixão, sabe?
O amor pelo magistério e a densidade. Era um cara que realmente não era É, só o concurseiro, era realmente um cara de muita densidade. é muito estofo, Nelson era realmente incrível, incrível. Deixa eu só Ah, continuar. Aí você falou dos cursos, aí fiz esse LFG, depois fiz o pretório. Aí, quando eu me formei, que eu fiquei naquela tentação, lembro demais, eu ficava, todo semestre eu ficava. ênfase ou alcance, lembra que tinha, né? Tinha ênfase e alcance, né? Que era juiz federal e procurador da República e tal, e ficava, faço um, faço outro, faço um, faço outro. Cheguei até a me matricular um semestre com vocês no ênfase, mas aí eu confesso que eu não assisti uma aula. acontece. Não, e você já estava você já estava num momento que o curso talvez seja um ênfase, fosse o alcance naquela época, ou mesmo a LFG, o pretório, talvez assim, o aproveitamento para você fosse muito pouco, né? Porque talvez assim, uma matéria ou outra, enfim, Isso, mas você isso. estava ali realmente já num voo diferente, né? Enfim. Olhando hoje, Igor, olhando a realidade, porque você passou em 2010, né? Você fez a prova ali entre 2007, você falou 2008, né? 2008 a É. 2010. 2010 E foi a prova oral. foi a prova oral e foi o momento que você passou, né? Concluiu, né? Isso, E, pô, a gente está em 2025, são 15 anos aí de diferença, e nesses 15 anos a realidade do concurso público mudou um pouco, né? Um isso. pouco não, né? Talvez Bastante. tenha mudado bastante. É, mesmo não havendo uma fórmula, uma única fórmula, na sua visão, como uma pessoa poderia ou deveria estruturar o seu estudo hoje, em termos de doutrina ou teoria, lei seca, questões, jurisprudência, revisão? O que para você seria o seguinte: olha, isso aqui me parece um framework, me parece uma estrutura interessante e razoável de estudo? É, mesmo tendo 15 anos que eu, né, fiz a minha prova oral, depois eu comecei a dar aulas, né? Uhum, E de lá para cá eu dou aula de forma recorrente para concursos, dei cursos lá no Pará, dei curso aqui em Ceará. A penúltima turma de promotores aqui em Ceará, 70 promotores, 60 e poucos foram meus alunos no curso que a gente deu aqui, então foi um negócio bem fantástico. Foi todos que eram nossos alunos foram aprovados, e quase todos aprovados tinham sido nossos alunos. Foi um negócio que realmente muito impactou legal, bastante. muito legal. Então, eu acompanho e penso que hoje a gente tem que ter um estudo mais pragmático. Esse discurso, né, digamos, essa história da minha vida soa mais como um romantismo, se a gente for olhar para a realidade atual, porque não dá para uma pessoa que quer fazer concurso dizer, eu vou ler o Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho para a área administrativa. Eu vou ler o Kleber Masson, o Rogério Sanches para direito penal. Eu vou ler aqui o Renato Brasileiro e vou ler aqui o Eugênio Pacelli de processo penal. Não dá, não, porque você vai faltar tempo para cobrir questões que são essenciais no concurso hoje, que é exatamente a letra da lei, que é cobrada, eu diria, na faixa de 60% a 70% das questões, infelizmente, e a questão de jurisprudência, que é muito impactante, sobretudo em determinadas bancas que a gente sabe que tem esse histórico de cobrar mesmo ali as posições jurisprudenciais. Então, hoje a pessoa tem que realmente, se não tem a base dogmática profunda, não adianta tentar adquirir agora, porque vai tomar tempo da sua aprovação. Você tem que ir para os manuais que são focados para concurso público, de fato. Hoje nós temos um cabedal de livros muito maior do que na minha época. Temos autores em praticamente as maiores editoras, que você pode escolher qualquer um e dizer, vou seguir esse daqui e vai dar certo. Agora, tem que ter um método. O método é escolher um livro, pelo menos vá até o fim nele, para você ter ali a oportunidade de ver no que o livro é bom, no que o livro eventualmente é deficitário, e você ter a oportunidade de, em lendo outro, também perceber exatamente esta compensação. Então, a pessoa tem que ler manual para concurso, a pessoa tem que ter estes
livros voltados para a jurisprudência, ou mesmo esses informativos esquematizados, comentados, que as pessoas aí também fornecem, e focar também na leitura da lei, a legislação, alguns artigos, e você percebe isso fazendo as provas, tem uma incidência de cobrança muito maior do que outros, tem as pegadinhas, muitas vezes de quórum, né, inconstitucional, emenda constitucional, é 3/5, é 2/3, é maioria absoluta, então as bancas brincam muitas vezes com esses dados que, na minha visão, não fazem uma seleção qualitativa necessariamente, mas a regra do jogo é essa. E se você está no jogo que quer ganhar, você tem que dançar conforme a música. Então você tem que equalizar pelo menos este tripé. Doutrina, entre aspas, resumida em manual, jurisprudência atualizada e leitura da questão da lei seca associado com resolução de questões. Porque sem isso você vai demorar para passar. Não quer dizer que você não vai passar se não fizer isto, porém vai aumentar o seu tempo, porque os seus concorrentes estão seguindo este roteiro. Infelizmente, essa é a regra do jogo, e os concorrentes estão seguindo esse roteiro porque é o que vem dando certo e é o que se extrai como necessário a partir do que cai nas provas. É a Perfeito, melhor forma de selecionar? Na minha visão, não. Por perfeito. exemplo, eu sou fã das provas do MP de Santa Catarina, que são provas densas, provas longas, provas que cobram muitas vezes questões práticas, que deixam um pouco dessa mediocridade de nivelar por baixo ou de cobrar questões inúteis, como as tecnologias inusitadas. O que que faz diferença você saber determinada tecnologia? Nada, nada, concretamente nada. A gente precisa, né? O Enan surgiu com essa proposta, mas não vem cumprindo. Nós precisamos de uma seleção focada não só para a teoria, mas para a prática, para a percepção da inteligência emocional dos profissionais, para a questão da vocação, porque hoje, infelizmente, o que a gente vê de fato são burocratas em cargos públicos em grande escala. As pessoas fazem concurso para ter estabilidade, para ter uma boa remuneração, mas não estão, ao fim e ao cabo, preocupadas em dar a contrapartida social. Se a gente perceber o grau de pressão, de cobrança por metas que existe na iniciativa privada e na iniciativa pública, é alarmante a diferença. E, por exemplo, tanto faz, eu tenho 15 anos de Ministério Público, tem colegas que têm 20, 30, tanto faz eu ter ajuizado 1.000 ações de improbidade, ter afastado todos os prefeitos nas comarcas que eu trabalhei, como aconteceu comigo, ou eu não ter ajuizado nenhuma ação de improbidade, ou não ter feito nada de relevante socialmente, a remuneração é a mesma, o tempo de serviço é o mesmo, os benefícios são os mesmos, a promoção vai se dar no mesmo período. Então, alguma coisa está errada, na minha visão, porque não é só na seleção, é também no pós-seleção. A estabilidade ela é fundamental, sobretudo nessas carreiras que mexem com grandes interesses políticos, econômicos, mas ela não pode ser uma aposentadoria antecipada, uma ausência de cobrança por resultados concretos, ou pelo menos por tentativa de resultado, já que o resultado muitas vezes não depende da gente, porque as demandas judicializadas vão para um terceiro que pode entender diferente, né? Enfim, foge do nosso controle. Mas eu sou a favor, por exemplo, de uma mudança na questão da estabilidade, dela ser cíclica, em períodos de 8, de 10 anos, em que faz ali uma avaliação de fato, o que, que o Igor aqui em 10 anos contribuiu no Ministério Público do Ceará para a sociedade? O que, que ele tem para apresentar de relevante? Ou ele só fez o chamado feijão com arroz? Só fez as denúncias de os réus PPPP, como a gente fala na prática. Né? Então, a gente precisa repensar o serviço público como forma de ter uma sociedade melhor, porque nós só vamos ter uma sociedade melhor se realmente houver quem cobre, houver quem tenha coragem para botar os dedos nas feridas. Eu sei que hoje em dia, no nosso contexto, é muito difícil por tudo que vem acontecendo, né? Há um desestímulo de combate à corrupção, de combate ao que é errado, dá-se a impressão de que no Brasil o crime compensa, e realmente ele compensa quando a gente olha o dia a dia, um dado empírico. No Brasil, não há nenhuma pessoa presa por corrupção eleitoral, pelo crime de corrupção eleitoral. Aí eu lhe pergunto,
Nós temos 5.570 municípios nesse país. Será que nenhum deles, ninguém cometeu corrupção eleitoral? Ninguém comprou um voto neste país? A gente sabe que, infelizmente, a realidade é outra. Mas isso não se vê na prática. Porque a legislação é ruim, porque a estruturação é outra, mas também porque não há também ali um foco ideológico, né? Um foco de vocação, de querer fazer a coisa diferente. Ou muitas vezes quem quer fazer, e a grande maioria quer fazer, não tem estrutura para isso. Então, enfim, é um problema muito grande que foge aqui a nossa questão de concurso público, mas, de fato, a gente tem que também repensar isso. Eu acho muito interessante o que você está falando, porque traz uma carga que eu acho que é relevantíssima, que é para além só do aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Que é Isso, tipo assim, não, eu vou fazer o meu aqui, eu vou garantir aqui o meu salário, vou garantir aqui a minha vitaliciedade, a minha estabilidade, o meu subsídio, e tá tudo bem, né? Você está olhando para um aspecto que, calma aí, tem um elemento vocacional, tem um elemento de você retribuir para a coletividade aquilo que você pode dar para ela, né? Assim, um dever para com a sociedade, uma busca de uma coisa melhor, o que é justiça, né? isso, E é o que você falou, né? Talvez é um debate que vai além do nosso objetivo aqui, mas você falando tudo isso, eu fiquei lembrando até da nomenclatura do teu cargo, né? Promotor de justiça, né? Aquele que promove, que faz acontecer a justiça. E não o direito, né? Às vezes o direito, e é aquele debate, né, entre direito e justiça, às vezes nem tudo que é justo é exatamente como está no direito e vice-versa, né? Enfim. Mas esse senso de buscar a justiça, promover a justiça, eu acho que deve permear, sim, todos os cargos, não só o sim, do MP, que tem uma postura mais ativa, mas mesmo o juiz de uma posição mais passiva ou neutra, também tem que ter esse senso de buscar a justiça, né? O defensor e por aí vai. isso. Cada um na sua área de atribuição, né? Cada um na sua área de atribuição, da sua forma, exatamente, exatamente. É, então você falou de um estudo pragmático, né? Você citou necessidade de lei seca, jurisprudência, os manuais que sejam focados em concurso público, né? É, você tinha comentado lá atrás que sinopse é insuficiente, Sim, né? E eu fiz aquela pergunta se a sinopse poderia servir apenas como um primeiro degrau para quem de repente não tem base nenhuma. Você achou que sim, mas que é insuficiente. E aí, nesse particular eu concordo contigo também. Estou concordando com tudo, né? Só fazendo um apanhado geral aqui. No ponto que você falou, que eu acho que é muito legal, você falou assim, concluir o livro, né? Você pegou o livro e conclui o livro, vai até o final, né? E aí eu vou estender o livro ou o material, né? Às vezes a pessoa isso, está com o livro, está com o PDF, ou está com um curso, enfim. Conclua, né? Porque essa história de ficar mudando de material o tempo inteiro, a pessoa está sempre recomeçando, né? E aí a pessoa fica assim, ela vira mestre e doutor em princípios da matéria, mas não, né, não tá. evolui para mais nada, né? Enfim. E nessa lógica aí, uma forma que eu usei para otimizar a leitura toda foi exatamente a divisão. Porque quando você divide o livro ao meio, ou a disciplina ao meio, na verdade você está com duas disciplinas do mesmo eixo temático. Então, direito penal, fazia de princípios apenas, era o meu direito penal 1, digamos. Aí meu direito penal 2, de penas até a extinção da punibilidade. Depois, os crimes. Acaba que você vai tendo leituras paralelas do mesmo conteúdo que vão se complementando. E aí eu costumo dizer, o, o avanço é lento quando você faz essa quebrada na disciplina, mas depois cresce em PG, porque você condensou muita informação. Então, eu tenho 1 hora para ler direito penal. Faça essa experiência, divida o seu tempo em meia hora e fracione a disciplina. Porque É, pense, se você começar a ler 1 hora até chegar lá em penas, em extinção da punibilidade, vai demorar muito tempo. E são matérias que caem muito em prova, penas, gestão da punibilidade, etc. Então, divide o teu tempo ao meio e pega temas importantes. Na sua, eu lembro demais.
Constitucional, eu tinha um bloco que era só para controle de constitucionalidade. E o outro para o resto. Aí começava em princípios, poderes, né? Processo legislativo, e aí embora. Então a gente tem que ter também um estudo inteligente. E esse estudo inteligente hoje é muito mais facilitado porque estes manuais fazem, inclusive, índices estatísticos. O que, que cai mais em cada disciplina? Se você não é um marinheiro de primeira viagem, fica muito mais fácil de você pegar a constitucional. Ah, eu vou lá para o processo legislativo, que é no final, porque eu já tenho a base do resto. E sai catando os temas com maior incidência. Isso também otimiza a aprovação. Muito bom, muito bom. Achei interessantíssimo, nunca tinha pensado dessa forma, o que você falou, de dividir a matéria em duas, né, ou sei lá mais, e estudar como se essas partes fossem outras matérias, né, E assim. autônomos, isso. Então assim, pô, vou. Isso é até legal porque estou tentando pensar aqui, né, me colocando no lugar de quem está estudando. Eventualmente a pessoa está estudando penal, foi o exemplo que você trouxe, né? Só que aquela parte de penal a pessoa não gosta muito. Mas daqui a pouco ela vai entrar numa outra parte de penal que talvez seja mais tranquilo ou mais palatável para ela. Ou seja, vai dosando, né? E ela consegue evoluir na matéria, sentir que está evoluindo bem na matéria. Né? Muito bom, muito bom. E aí, para quem já tem noção, quando você quebra as disciplinas racionalmente, elas se complementam. Vamos dar esse exemplo de penal. Ah, de parte geral apenas, de penas à extinção da punibilidade. Aí você vai para processo penal. Processo penal você vai de princípios até competência, sentença. Se você começar em sentença, você vai estar estudando ali absolução, condenação, dosimetria de pena, etc., em processo penal, e em penal, naquele outro, você vai estar estudando as penas em si. Então, as coisas Uhum. vão casando, vão se complementando, entendeu? Legal, legal. Muito bacana mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta. Eu sempre tenho uma pergunta, mas você, de certa forma, já tocou nela, que é o seguinte: o que você considera como um erro, né? Não faça isso. Você já uma coisa que você falou, que é concluir material, ou seja, não fica mudando de material o tempo inteiro, porque isso vai te atrapalhar. Além desse equívoco, desse erro, tem algum outro erro que você acha que a pessoa deva evitar? Não se compare com os outros. Não se Uhum. preocupe com os outros. Eu tinha colegas, uns de forma verdadeira, outros de má fé, que ficavam ali dizendo, né, porque muitas vezes eu ia estudar em salas de estudo, em que os concurseiros ficam por ali, ou eu ia para a biblioteca da faculdade que eu tinha estudado, e sempre tem aquelas rodas, né, de concurseiros. Ah, eu estou estudando 12 horas, eu estou estudando 14 horas, eu estou fazendo isso, aquilo. E muitas vezes a pessoa se sente inferiorizada. Diz, poxa, eu só estou estudando 4 horas, só estou estudando 5, 2, é o tempo que eu tenho. Ah, o fulano disse que está fazendo isso. Não se preocupe. Vaga tem para todo mundo. Você não concorre com ninguém, você concorre com a prova. Se você faz o perfil básico e tem muita bagagem para as próximas fases, você vai ser aprovado. Basta ver que, via de regra, os concursos têm tido aí deficiência de candidatos aprovados. Então, a gente não tem, como a gente diz aqui no Ceará, que se deixar embrenhar pelo ouvido. Cada um tem a sua história, cada um tem um tempo específico, cada um tem uma forma própria de estudar. E você não deve se sentir nem superior nem inferior. Você tem é que usar a fórmula que todos vocês já sabem. Estudar, esperar o tempo necessário de travessia. Você não estuda para passar, você estuda até passar. Todo mundo que passou teve que seguir esse mantra. Você estuda até passar. Você não passar, muitas vezes, não significa dizer que você não está preparado. Porque a prova, muitas vezes, não vem boa, né, para a gente. Não cai aquilo que a gente está mais apto, domina mais, enfim. Então, acontece. Por exemplo, eu lembro demais a minha prova de segunda fase, do MPDFT, constitucional, a parte civil, constitucional administrativo, eu destruí a prova. Caiu exatamente o que eu dominava. E quando caiu a parte de penal, foi uma coisa muito atípica. E nem por isso eu me abalei. Depois fiz a VMP de Ceará e deu tudo certo. Então a gente tem que realmente
é acreditar no processo. O processo, ele dá resultado. Basta você insistir, persistir e não desistir. Muito bom, muito bom. Você, ao falar dessa questão de você fez a prova lá do MPDFT, foi atípico, você não se abalou e continuou e passou, né? Quero até aproveitar isso para destacar um ponto, que é quando a pessoa ela está fazendo várias provas, né, Igor, e de repente ela percebe, tá, estou tirando aqui, sei lá, estou na casa dos 70%, exemplo, tá? E aí, de repente, ela faz uma prova, putz, e aí naquela prova ela tirou 50%, entendeu? E aí a pessoa se abala, porque, pô, eu tô evoluindo, eu tô regredindo, eu tô não sei o que. Né? Cara, não. Tipo assim, foi só uma prova que você não foi bem. Ponto, né? Se você botar isso de uma forma mais leve, né, menos peso, você vai ajudar a pessoa a continuar nessa travessia. Eu gostei dessa expressão que você falou, né? Nessa travessia, né? Porque cada prova é uma prova. E de repente aquela prova específica você não foi bem, né? Exato, exato, acontece. Nenhum aprovado sabe tudo de todas as disciplinas. O perfil do aprovado é o que? É o equilíbrio, é ser bom na maioria das disciplinas, mas o ser bom não é saber tudo. Pode ser que a prova que você fez caia exatamente mais do que você não sabe, e aí, evidentemente, você não vai passar. Então, a aprovação também passa pelo fator sorte, do que a prova vai cobrar. Não dizem que o sucesso é a conjugação da competência com a oportunidade? A competência é você estar preparado minimamente. E a oportunidade é cair mais do que você estudou. É. Você falou de sorte, eu me lembrei de um conhecido meu. Ele era procurador do Bacen, né? Uhum. E ele passou depois para juiz federal. E ele fala que 2 semanas antes da prova discursiva, 2 ou 3 semanas antes da prova discursiva de juiz federal que ele passou, ele estava no Bacen e aí foi ter uma palestra de tarde lá sobre um determinado tema. E aí ele foi para a palestra, e ele sentou lá e ouviu a palestra. 2 semanas depois caiu exatamente aquele tema, né? Enfim, tem esses elementos, assim, um pouco da Tem, sorte. Tipo, tem demais. João, na minha prova oral aqui do Ceará, eu me lembro muito. 7 provas orais, 7 disciplinas específicas. Inclusive, caí direito do trabalho aqui na minha época, para olha, promotor de justiça. Olha que loucura, olha que né? loucura. Pois é. Mas caiu. E aí eu me recordo que na semana anterior à prova oral, eu separei assim os temas que eu achava fundamentais para estudar. Não tinha nada que me dissesse que ia cair, mas constitucional, eu vou estudar aqui ações constitucionais. Cismei que tinha que estudar. E assim fiz. Das 7 provas orais, 4 caíram exatamente. E era sorteio de ponto. Eu sorteava o ponto. Caíram 4 temas que eu tinha que estudar naquela semana. Olha só, cara. Então, assim, é, 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 a sorte acompanha quem trabalha muito, né? Quanto mais você Exato. trabalha, mais sorte você tem. Exatamente. Mas tem esse elemento que está fora, você usou essa expressão antes, né? Que está fora do seu controle, né? Exato. Mas quanto mais você se prepara, mais você, enfim, mais essas coisas aleatórias podem te beneficiar. Exato. Igor, cara, adorei, obrigado demais. Caminhando aqui para o final, eu sempre faço um desafio final para o pessoal que eu entrevisto, que é o seguinte: imagina que o pessoal está assistindo essa entrevista, aliás, você está assistindo, galera, já dá aqueles 3 Cs, né? Curte, comente, compartilhe, né? Que aí você ajuda a gente a ganhar cada vez mais alcance, né? Mas vamos imaginar, Igor, que a pessoa ela tá ali assistindo sua entrevista e depois ela vai começar a estudar e ela vai ouvir. A primeira coisa que ela vai ver. Opa, Olha aqui, chegou aqui um olha que pacote. legal. E olha, diga Olha oi. aí, que lindinha! Oi. Oi! Ó, aqui é a Helena, Qual o nome dela? a Maria Helena, Maria caçula. Helena. Oi, Maria Helena, tudo bem? E aqui é o Davi, ó. Ô, Peraí. Davi. Vamos aqui, ó. Vem cá, Davi. Vamos dar oi pro pessoal aqui, Davi. Diz oi. Que é o galã aqui da casa. O galã, hein? Bonitão, Davi. Que é o do meio. E ainda tem a Sofia. A Sofia, ela é jurista, viu? A minha mais velha. A de 7 anos.
Minha mais velha já sabe o que é nepotismo, o que é corrupção, o que é improbidade. Pô, o fruto não cai longe da árvore, né? Pois é. Aqui são doutrinados desde novo. Tá certo, tá certíssimo. Muito bom, muito bom. Manda um beijo para eles. Mas o que eu estava falando é o seguinte: imagina que a pessoa vai começar a estudar e a primeira coisa que ela vai ver é uma frase sua. É uma frase Que minha. frase seria essa? Ela vai estudar para concurso? Uhum. Eu tô aqui, vou estudar hoje, qualquer coisa, tô estudando para concurso. Sentei, abri o livro ou abri o computador, a primeira coisa que pop na minha tela aqui, ou apareceu no meu livro ou no meu caderno, é a sua frase. Insista, persista e não desista. Uma hora a aprovação vai chegar. Insista, persiste, não desiste, uma hora a aprovação vai chegar. Legal. Que é o que você falou, né? É confiar no processo, que vai dar resultado. Exatamente, exatamente. Muito legal. E aí, uma coisa que você também perguntou já, mas que eu lembrei, o que não fazer, né? Já falei de não fazer questões de concurso, de também não focar na carreira acadêmica. Eu vejo pessoas que dizem, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado enquanto eu estudo para concurso. Esta não é uma equação inteligente, Boa. porque o estudo do mestrado, do doutorado, vai te dar muita densidade ali, específica, e vai te deixar deficitário no resto. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado depois que passei no concurso. Tive colegas que passaram, inclusive o nosso primeiro colocado no concurso aqui tinha mestrado, mas com exceção. Não é a regra você ver pessoas assim, né? Salvo quando vem já de outra carreira. Mas se você está assim, o perfil do recém-formado é focar mesmo nessa questão, muitas vezes, de pós-graduação, que agrega junto com o cursinho, para você ter ali uma pontuação de atividade jurídica, ter um título, escrever um artigo, etc. Mas o seu foco é o concurso. Não derive para a atividade acadêmica mais aprofundada, porque isso vai ter um preço. Boa. Você citou o seu colega que passou e já tinha mestrado, e eu estou concordando muito com o que você falou, tá? São dois estudos completamente diferentes, eles absorvem muito do tempo, da atenção, da energia mental da pessoa, emocional, tudo. E quando eu vejo os aprovados que já tiveram algum mestrado ou até mesmo doutorado, normalmente são pessoas que fizeram mestrado e aí depois resolveram estudar para concurso público. Ou Exatamente. Exato. investiram na vida acadêmica primeiro, tá? E aí depois investiram na vida de concurso. É. Eu desconheço, ou quase nunca dá certo para ser, né, a pessoa fazer simultaneamente. Tipo assim, Não é um dá. ou outro. Não Não dá. bate. Assim, é um ou outro, né? E aí eu vou além do que você falou. Eu acho que quem entra na vida acadêmica tem essas coisas que são muito gostosas, são muito legais. Tem um certo romantismo, como tudo tem, né? Tem o seu lado glamuroso, mas também tem o seu lado que não é tão glamuroso assim. E normalmente eu falo o seguinte: olha, se o seu objetivo de fazer seguir na vida acadêmica é apenas realização pessoal, prazer, faz um concurso primeiro, se estabelece, depois você faz a vida acadêmica. Porque se você fizer a vida acadêmica pensando em ter uma questão uma questão financeira segura, talvez não seja o melhor caminho, né? Porque não é É. tão simples assim, nem sempre o retorno é tão bom, ou sequer há retorno, né? Enfim. Não estamos no Japão, né, onde os É. professores são valorizados. Pois Aqui é é, Brasil. pois é, pois é. Então vai para a vida do concurso, estuda, passa, depois você investe na vida acadêmica e certamente, né, o que a pessoa estudar na vida acadêmica vai ajudar muito depois na atividade profissional e vice-versa, né? Vai ser muito legal. Sem Muito dúvida. bom. Igor, mais uma vez, cara, obrigado demais e vou deixar com você a última palavra aqui de saudação para o pessoal. Beleza, pessoal. Então, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente tenha dado aí alguma luz no caminho de vocês. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Tem o meu Instagram, @prof. Igor Pinheiro.
estarei com vocês agora em ênfase ministrando o direito eleitoral para os concursos públicos. E lá no meu perfil vocês vão ter dicas exatamente desta área que me é cara, que é a parte do direito eleitoral, a parte do direito administrativo e combate à corrupção, né? De uma forma técnica, tá bom? Eu não entro em questões políticas, eu não tomo lados. Claro que eu, como pessoa, CPF, pessoa física, tenho minhas convicções políticas, mas elas não contaminam a minha atividade profissional e nem a minha atividade acadêmica. Então, eu procuro sempre fazer as postagens em tom técnico, exatamente para permitir tanto quem está estudando para concurso como quem já atua na prática ter ali um norte seguro de atualização profissional. Então, foi um grande prazer. João, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e estamos à disposição. Muito bom. Repete o teu Instagram, pessoal. Arroba. Prof. Igor Pinheiro. Então, galera, siga o Igor. Você tem vários livros publicados, né, Igor, lá na Mizuno. Eu estou vendo aqui ao seu lado esquerdo, você tem aqui um livro, né? Eu não consigo. É Direito Eleitoral, não é isso? O Direito Eleitoral Sancionador. É um, Legal. é um livro decorrente da minha tese de doutorado, que trata sobre temas aí que muitas vezes passa ao largo da doutrina. Mas eu tenho uma coleção, coordeno uma coleção chamada Direito Jurisprudencial, que é direito administrativo, direito constitucional, direito criminal, direito civil, com o estudo das súmulas e precedentes vinculantes comentados de uma forma técnica, né? Então, é uma coleção bem interessante. No primeiro Enem, das 80 questões, 27 estavam lá nos nossos livros, 11 estavam no meu livro de direito administrativo. Então, é uma coleção que, de fato, vale muito a pena. Tem o livro da nova lei de improbidade administrativa comutada, é um livro citado já várias vezes no Supremo, no STJ. Tem Legal. outros livros na área eleitoral. Tem mais de, graças a Deus, 100 citações no STF, STJ e TSE. Pô, muito bom, muito bom. Editora Mizuno. Editora Mizuno. Todos os meus livros são lá pela editora Mizuno. Legal, legal. Então, pessoal, mais do que recomendado você dar uma olhada lá e escolher os livros do Igor. Gente, foi ótimo. De novo, curta, comenta, compartilha. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e a gente se vê aqui no ênfase. Valeu, pessoal. Abraço, Igor. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, João. Um abraço. Tchau.